Boa noite. Prazer em recebê-los em nossa casa, nós trabalhadores, vocês frequentadores, para mais um dia de palestra. O tema de hoje é um tema bem puxado, né? Todo mundo devia estar preocupado com isso, mas é difícil na nossa vida de hoje, diante das lutas que nós temos na vida. Agora o trânsito, eu quase não cheguei aqui. A disputa para todo lado na sociedade, né? A luta por tudo, por posição, né? Por emprego, para se alimentar. É difícil. Mas hoje nós falamos e perguntamos: a quem segues? A quem na vida realmente nós nos preocupamos em seguir alguns ensinamentos? Nós somos envolvidos com a vida material. Ela nos prende, nos obriga a ficar ligados a ela, né? Pelas circunstâncias mesmo que hoje nós vivemos. Nós passamos por uma pandemia que foi muito mais difícil para todos nós, né? Todo mundo, toda a humanidade. Hoje nós temos, com movimentos políticos no Brasil, grande dificuldade, né? Mas nós precisamos ter um roteiro na vida, alguma coisa para nós seguirmos, né? Os ensinamentos que nós devemos obedecer para facilitar a nossa vida, não só nessa existência, como nas próximas também. Nós temos muitas influências de vidas passadas, influenciam nossas vidas de hoje. Mas nós não sabemos da outra vida. Mas elas vêm hoje do psiquismo, vêm como pensamento nosso. E nós pensamos que, de fato, somos nós que estamos pensando daquela forma. E nos deixamos levar por essas personalidades do passado que acabam nos conduzindo hoje. Então é necessário sempre ter um preparo, é necessário sempre ter um cuidado nisso. Ter um cuidado no nosso caminhar, no que nós fazemos, no que nós pensamos, né? Para poder ter mais equilíbrio na vida e não criar tanto dificuldade para nós mesmos. Assim, o homem, como é natural, encontrará diversas sugestões para o seu caminho para seguir. Sempre oportunidades na vida vão aparecendo. Nós vivemos dificuldades, sim, para viver, para sustentar a família, né? Busca de emprego, empregos melhores, salários melhores, né? Cidade melhor para viver. Mas é necessário o equilíbrio, né? O cuidado de escolher e de aceitar essas sugestões que aparecem. E não somente no plano material que aparecem as oportunidades. Do outro lado, e vivendo conosco, né, sempre tem muitas, mais do que encarnados, muitos espíritos, e eles também interferem e tentam nos iludir com chamamentos a coisas arriscadas que só vêm causar problemas a todos nós. Por isso, a necessidade do cuidado em tudo que nós vivemos, em tudo que nos aparece, principalmente nessa necessidade, né, de superar as dificuldades que nós vivemos e conseguir viver em melhor condição. A esfera invisível, imediata ao círculo de todos nós, em casa, no trabalho, na rua, no transporte, seja o que for, né, pode nos oferecer determinadas perspectivas que não se coadunam com os deveres elevados que a vida exige de todos nós. É evolução. Nós viemos aqui para evoluir, para aprender e evoluir, não para simplesmente viver uma vida material. Então, na consideração desses problemas, as pessoas que realmente, com seriedade, buscam a elevação,
né? Compreende a necessidade, tem uma preocupação de obedecer e aprender as leis naturais e observar o que Jesus deixou como orientação para todos nós para poder evoluir. Quando esse imperativo, quando essa chamada, né, é esquecido, temos dificuldades e grandes perturbações atingem a todos nós. Aceitar uma empreitada errada, né, tentando encontrar o melhor, e nem sempre também isso acontece, acaba transtornando a nossa vida, dificultando mais o nosso caminhar, mais ter equilíbrio, mais ter paz, mais tranquilidade. As pessoas menos centralizadas, menos voltadas a essa preocupação de evoluir a parte espiritual, acreditam que para servir, pode servir a dois senhores, né? Como o Evangelho fala, a Deus e a Mamon, quer dizer, a Deus e a parte material. Então, acho que nós podemos fazer tudo na parte material que está certo, que Deus olha. Quem olha a nossa vida somos nós. Deus só nos dá a oportunidade de crescer. Ele não pune ninguém, não castiga ninguém, como se diz, como se fala. Só dá a oportunidade novamente de você fazer o que você deixou de fazer, de aprender o que você deixou de aprender. Então nós somos culpados, nós somos responsáveis pela vida que nós temos hoje, em função do que nós fizemos em vidas passadas. Nós não podemos culpar ninguém, né? Dizer que uma pessoa ou outra nos prejudica. Tudo que nos prejudica, na realidade, são instrumentos utilizados pela espiritualidade maior para nos chamar a atenção e nos fazer crescer. Então nós devemos, antes, rezar por esses que nos prejudicam, não permitir, nem deixar que eles façam isso, mas orar para que eles mesmos evoluam também e deixem de prejudicar os outros. Por vezes, chegamos a admitir que é possível atender todos os desvairamentos dos sentidos, fazer tudo que é possível na Terra. Nós vemos isso para todo lado, não? Infelizmente, a sociedade. Roubo, corrupção, assassinatos, né? Guerras, lutas, dificuldade no trânsito, uns prejudicando os outros. Ninguém ajuda os outros que estão passando também. Todo mundo numa posição egoísta, né? Quer passar à frente, não briga com os outros, vira aquela anarquia, tirando o equilíbrio de cada pessoa e dele mesmo. Tá? Então, sempre há repercussões negativas quando nós não fazemos as coisas certas, quando nós procuramos, por orgulho, por egoísmo, uma satisfação, uma coisa melhor para nós. Nós temos o direito de procurar isso, mas desde que não prejudiquemos a ninguém. Tá? Respeitemos todo mundo, não julgar ninguém, não achar que está errado, está certo, é o problema dele. Nós temos o problema de nós mesmos. Nós temos que cuidar da gente. Mas o homem sempre coloca máscaras. Tá? O homem sempre se fantasia de uma outra personalidade, escondendo o que ele é na realidade. Em vez de ele assumir aquilo e tentar consertar, evoluir, ele faz esconder dos outros. Sabe? Por isso que nas horas críticas, as pessoas se revelam na realidade o que elas são. Muita gente fala, não foi fulano que fez isso, não reconheci. Não fui eu que fiz, né? Mas, na realidade, somos nós mesmo, que nós somos na realidade. Tá? Nós escondemos muita coisa, muita imperfeição, em vez de reconhecer, assim, reconhecer
que nós estamos errados e precisamos consertar, é evoluir o que é imperfeito em todos nós. Está sempre faltando, né? Tá. Vamos ver. Ok, vamos lá. Então, qual seria, de fato, o processo para nós seguirmos os ensinamentos de Jesus? Não basta ler o Evangelho, não basta fazer uma oração como nós fazemos, né? É necessário certos instrumentos para que a gente alcance esse caminhar mais equilibrado, né? A resposta disso é através da terapêutica espírita que nós chamamos. O que seria isso? O que concerne essa terapia? Através de alguns instrumentos práticos em favor desse processo é oração, meditação e relaxação. Não é comum falar essas duas palavras, né? Nós falamos muito em oração. Mas as pessoas falam, não, eu faço minhas orações. Sempre eu faço. Mas a oração não é repetir aquelas palavras decoradas das orações existentes. É preciso colocar o coração e a mente em cada oração. Oração não é pedir, oração é agradecer. Pedir que nós tenhamos discernimento para compreender a vida, saber e reconhecer que nós é que construímos essa condição que agora nós vivemos e tentar fazer melhor para nós termos uma vida melhor, pelo menos na vida futura. Então, eu vou explicar agora a ação de cada um desses instrumentos. A oração amplia a capacidade de entendimento da nossa existência e da realidade da vida. Já vê que é uma colocação diferente do que nós consideramos o que é a oração, né? A oração é o mais elevado fator de indução para nos colocar em comunhão com as esferas superiores. Então a pessoa diz, eu vou orar para Deus. Nós nos elevamos, sim, na oração. É ótimo e tem que ser feita. É importante para todos nós a oração. Mas nós chegamos nas esferas superiores em função da nossa posição evolutiva. Nós chegamos até Deus. Não há condição disso. Nós chegamos numa esfera superior ao que nós estamos e que nos faz essa leveza, essa sensação de descanso. E nós recebemos muitas orientações nessa hora. Nós não escutamos direto, mas sentimos isso intimamente. Por isso que a oração feita nessa condição de agradecimento e busca de captar coisas importantes para a nossa vida é a oração. A meditação é o contrário da oração. Na oração, nós fomos lá em cima, vamos dizer, procurar uma ligação com o mais alto, as esferas superiores. Na meditação, nós vamos em busca de nós mesmos, nós vamos ao encontro da gente mesmo, certo? Então, nela nós colocamos um exercício de ouvir as vozes internas do nosso eu superior, do nosso eu realmente. Assim como se fosse Deus falando para a gente, sussurrando, né? Nós vamos nos conhecer intimamente, saber o que nós somos, sentir o que nós somos, com honestidade para nós mesmos, certo? Agora, a relaxação. As pessoas chegam em casa, em algum lugar, e dizem, deixa eu descansar, relaxar. Relaxar é muito mais do que isso. Relaxar é a capacidade de relaxar, buscando uma integração entre o movimento interno nosso e o movimento do universo, que nos proporciona uma harmonia saudável de todo o nosso ser. Nós relaxamos o corpo todo, tiramos os pensamentos que ocorrem
deixa passar e busca sintonizar com o mais alto. Certo? Isso nós recebemos uma energia que vai nos recuperar, nos restituir, tirar o cansaço, restaurar nossas energias. Isso é a relaxação. Bem diferente de simplesmente chegar, descansar e fazer. Certo? Esses elementos, os três citados, enquanto fazem parte da nossa postura na vida, instrumentos que nós usamos, o nosso autoconhecimento, fazem parte daquilo que chamamos no Espiritismo de reforma íntima. A reforma íntima busca o autoconhecimento. Eu reconhecer as imperfeições que eu tenho e buscar eliminá-las, buscar nos aperfeiçoar. Não é esconder, tapear, se fantasiar com outra personalidade. É assumir o que nós somos para nós mesmos e buscar corrigir. Não tem? Foi. Quando bate aí, responde. Então, a reforma íntima é um processo individual, quer dizer, de cada pessoa, não é de grupo, não é de turma, é individual, cada pessoa. É uma higiene mental, uma limpeza que você faz, sabe? Ações no bem que possibilitam o espírito evoluir. Tá? Então, nós fomos em busca, honestamente, das nossas imperfeições e buscamos, então, resolvê-las, nos desenvolver, eliminar as imperfeições que temos. Nós temos muito assim, sabe? A humanidade, por um todo, é muito egoísta e muito orgulhosa. Dessas duas vem todo o resto que nós conhecemos. Tá? Ciúme, inveja, ganância, né? Tudo aí por fora vem dessas duas imperfeições. Se nós procurarmos reconhecer isso e trabalhar para diminuir o nosso egoísmo, diminuir o nosso orgulho, porque se nós conhecermos, sabermos o que nós somos na realidade, nós não vamos ter vergonha de nada, não vamos ter vergonha dos outros. Vamos assumir nossa posição e buscar crescer, eliminando. Então, muitas das imperfeições nós resolvemos nessa encarnação. Outras nós preparamos para a próxima. Outras, talvez nem na próxima nós possamos resolver. Mas se nós não buscarmos desde agora resolver, o trabalho nas outras encarnações futuras serão muito maiores. Né? E haja encarnação para que a gente possa desenvolver. Se não tiver a busca, não tiver a disciplina de trabalhar, de buscar, a disciplina de estudar, a disciplina de buscar esse autoconhecimento, saber o que nós somos para poder consertar. Sem isso, nós não evoluímos e vamos voltar para a encarnação semelhante, para aprender aquilo que nós deixamos de aprender. Em outra oportunidade, para poder recuperar a oportunidade perdida em vidas passadas. Isso quer dizer que as sugestões oferecidas são, na verdade, um processo de mudança de hábitos mentais. Nós não percebemos, não, mas nós temos muitos vícios de pensamento. Tá? Pensamos, às vezes, repetidamente em coisas que, às vezes, não são salutares. Tá? Isso prejudica, porque nós só podemos fazer uma coisa, ou pensar positivo ou pensar negativo. A maioria de nós pensa negativo. Ligamos a televisão, ela só massacra a gente. É informação de todo jeito negativo que vem abaixar a gente. São golpes tremendos que nos são aplicados, né? E fazem nós raciocinarmos negativamente. E nós raciocinando negativamente, nós não permitimos o nosso corpo trabalhar normalmente. Nós vamos prejudicando o funcionamento dos corpos. Cada célula, cada tecido, cada órgão, cada sistema é prejudicado pelo pensamento negativo.
Lá nos Estados Unidos, quando derrubaram as torres, né? O número de pessoas que procuraram as clínicas, hospitais, médicos, foi um negócio tremendo. Por quê? Só pensava negativamente, pensava que em todo lugar tinha terrorista, que em todo lugar ia explodir alguma coisa. Então, toda a população entrou num vibrar negativo, que todo mundo acabou doente. Todos nós podemos ter alguma tendência a uma determinada doença, mas não quer dizer que nós tenhamos que ter a doença. Ela é em função da nossa conduta na vida. Quanto mais uma vida equilibrada, mais uma vida de disciplina no alto, mais nós afastamos essas doenças, nos afastamos esse período de ocorrer qualquer coisa, de pandemia, tudo, e pegar essas doenças. Porque nós nos tornamos mais fortes, mais saudáveis, pensando positivamente. A medicina chamou de portão de controle uma válvula, um órgão que nós temos no corpo, que conforme os pensamentos nossos, positivos ou negativos, ele se fecha ou abre. Quando ele está aberto, o corpo está produzindo certas enzimas, tá, que são importantes para o funcionamento de todo o corpo. Mas, quando nós estamos pensando negativamente, com medo, com terror, qualquer coisa, esse portão se fecha. Aquelas enzimas e outras substâncias que são necessárias ao perfeito funcionamento do corpo deixam de ser produzidas. E são produzidas outras que vão nos intoxicar. Por isso, esse aumento de doenças e a facilidade de pegar, igual na pandemia, né? Pegar o vírus, tudo, pela nossa condição de medo, que tanta imprensa fez, está morrendo tanto, morrendo tanto, morrendo tanto, fica todo mundo apavorado, baixo nível de vibração, facilita a pegar as doenças, facilita o trabalho do vírus. Analisando essa mudança de hábito mental, vamos chegar a alguns cuidados essenciais para alcançar. Um deles é substituir as ideias perturbadoras por ideias saudáveis. Tá? Pensar sempre positivamente, deixar de pensar negativo. Difícil na atual condição de nossas vidas, sim, mas nós podemos, com esforço, pensando, raciocinando, pensar menos negativamente e pensar mais positivamente. Certo? Na medicina, se você falar com os médicos cirurgiões, eles aprendem com a prática que aquelas pessoas que entram no hospital mais positivamente, mais alegres, com certeza que vão ser curadas, é mais fácil operar, mais fácil tratar e mais fácil eles de fato se recuperarem. Mas aqueles que pensam negativamente é difícil, porque ele está trabalhando contra o que está sendo feito. Ele está tão negativo que ele está impedindo que o organismo se recupere, trabalhe em favor dele mesmo. Então, ver o nível que nós ficamos com esses pensamentos negativos. Tá? Então, é preciso nós nos eduquemos a pensar sempre positivamente, ter ideias mais saudáveis, tá? Para melhorar toda a nossa condição de vida. Joana de Ângeles nos alertou: o exercício do bem pensar, eliminando as ideias perniciosas a que está viciado, constitui passo decisivo para o autoconhecimento. Aí entra o cultivo da oração, a educação de nossos pensamentos e a quebra de ilusões emocionais. As pessoas, às vezes, sonham tanto com uma coisa ou outra que esquecem até de viver. Esquecem de fazer o imediato, que lhe daria melhor condição de vida. Sonham tanto numa coisa, às vezes, tão distante,
e não dão valor ao que tem, e ao que conseguiu, ou ao que ganhou. As pessoas ficam insatisfeitas com a vida, não reconhecem o que tem, a inteligência, a saúde, na maior parte, né? E acabam perdendo essas coisas porque não dão valor. É necessário que você sempre faça um esforço com você, né, para você, vamos dizer assim, na luta interna, você sair vencedor. Não se deixar abater por aqueles vícios que você mesmo tem, tanto de pensamentos, né, como práticas mesmo, de droga, de bebida, tudo, sabe? É necessário que nós aprendamos a nos curar, a nos fortalecer, a nos dar condição de superar as deficiências que nós podemos ter. Como eu falei, na medicina, um paciente que é muito nervoso, o médico manda aplicar alguma coisa para acalmar. Eles não vão operá-la, porque sabe que vai dar errado. Vai complicar tudo. Sabe? Até anestesia, às vezes, logo dá problema. Pelo nervosismo e reação de medo que aquela pessoa coloca. Inconscientemente, né? Porque o inconsciente é que trabalha nesse caso. Dentre outras consequências. Devemos procurar afastar qualquer identificação com a imagem doentia. Exato, sou doente, eu não tenho jeito, né? Toma um remédio, não resolve. Tá? Aquelas pessoas que sempre se fazem doentes, por maior esforço que se faz para ela, ela sempre está doente, porque ela se viciou na doença. Então, para ela, tirar a doença é ruim. É incrível, mas acontece com muitos, viu? Se sentir de vítima. Se eu sou vítima na vida, sou azarado, nada dá certo para mim, por mais esforço e trabalho que eu busco, eu não tenho as coisas. Quer dizer, ela está trabalhando sempre negativamente. Em vez de buscar um pensamento positivo, melhorar a sua condição, ela faz o contrário. Ela mesma se agride. Tá? Imagens que nos colocam para baixo, nos fragilizam. E a pessoa frágil, ela perde a segurança. Aí vem o medo, né? E a violência. Todo mundo vê que na natureza os animais fogem realmente dos homens, a não ser que quando você está na floresta, o animal com fome te ataca. Mas o normal é fugir da pessoa. As cobras fazem isso, elas escutam um barulho, tudo, ela já procura fugir daquele local. Certo? Agora, quando a fera é acuada pelo medo, ela reage, e reage violentamente. É o que se faz aí na rua, certo? As pessoas têm tanta insegurança e tanto medo de tudo dar errado, que acabam agredindo, como se fosse agredindo, eu estou me defendendo. Aquelas pessoas que gritam muito, porque estão sem razão e querem ganhar no grito, né? Tem direito. Acontece muito, muito isso. Então, o medo é a porta de entrada de todas as perturbações espirituais e emocionais. Tá? Fazendo terapia de vidas passadas, nós verificamos que a maioria das pessoas, a maioria dos que são tratados, apresenta essa condição, certo? Perturbações emocionais, guardam como traumas muita coisa que aconteceu na vida atual e vidas anteriores. Nas vidas anteriores, aquilo vem, né, como um pensamento para as pessoas, é do inconsciente. Você pensa que você mesmo está pensando daquela forma. Sabe? Então, nós vamos lá naquele lugar com ela e tiramos aquela energia que ficou
congelada ali, presa, dissipamos aquilo para acabar com o reflexo de hoje. Sabe? A pessoa entra em pânico de repente, ninguém sabe o porquê, nem ela, fica com medo de tudo. Né? São coisas do passado que se refletem agora, sabe? Vem do inconsciente, do psiquismo, do inconsciente, e a pessoa não sabe, pensa que é dela, que é ela que está pensando e fazendo isso. Então é difícil se curar. Também devemos procurar eliminar qualquer vício que tenhamos, ou fixação doentia, pois o vício é a expressão de uma mente aprisionada. É isso que acontece, né? O viciado, ele tem a mente presa numa coisa, ele não raciocina mais só naquilo. Acaba não vivendo realmente. Por isso é que os viciados, né, cada vez mais eles vão se fechando só naquilo que é a razão de vida dele. Sabe? Por isso é tão difícil no início tratar as pessoas que têm algum vício. Nós vemos, infelizmente, lá em São Paulo, na Cracolândia, como tirar as pessoas dali é difícil, difícil mesmo. Sabe? No começo é muito difícil a pessoa resistir. Sabe? Ela se entregou, não vive mais, não tem necessidade para ela de viver. Estão ali jogadas. Sabe? Nós devemos buscar sair das armadilhas, dos prazeres e gozos ilusórios, aqueles imediatos que todo mundo se entusiasma, né? Beber demais, né? Fazer farras, uma série de coisas que as pessoas buscam pensando que estão sendo felizes com isso. Né? Uma vida para mudar tudo isso para uma vida de manifestação em atividades realizadoras do próprio homem. Certo? Uma pessoa, ao ser tratada, respondeu: eu sou uma pessoa muito boa, por que acontecem essas coisas comigo? Eu faço caridade. Eu perguntei: qual é a caridade que você faz? Olha, eu saio recolhendo doações e distribuo com os necessitados. Eu disse: olha, isso aí não é bem caridade, é uma filantropia, que é um negócio um pouquinho diferente de caridade. Certo? Caridade é quando você doa de você mesmo, é diferente, doa daquilo que você tem. Né? Quando você está fazendo um trabalho que é muito bonito, não tem dúvida, a filantropia é uma coisa importante dentro da sociedade. Né? Nós vemos muitas pessoas trabalhando, eu participo também de alguns. É necessário ajudar muita gente que está desesperada. Durante a pandemia, quantas pessoas não tiveram forças para enfrentar a adversidade? Sem emprego, sem dinheiro, sem alimento, filho chorando, desesperado, tremendo para aceitar. Muitos fizeram o quê? Procuraram a solução mais errada possível, a fuga da vida, o suicídio. Depois descobriram que fizeram errado. Né? Mas nós precisamos, sim, ser realistas conosco mesmo. Certo? Pensar o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Certo? Outro fator é a superação dos conteúdos negativos que trazemos dentro de nós, fruto das experiências em outras encarnações. Que eu estou fazendo e repetir ainda, nós trazemos muita coisa do passado, coisas boas e coisas erradas. E muitas coisas erradas hoje nos influenciam. As personalidades do passado atuam, interferem em nossas vidas. Se você não está preparado, você cai nessas armadilhas. É conduzido por elas. Elas é que acabam vivendo a sua vida. Então é necessário, sim, esse cuidado conosco mesmo. Essa honestidade no que nós fazemos para conosco. Ser sinceros, realistas, enfrentar as dificuldades.
o que está além da nossa capacidade, mas procurar aprender, procurar ajuda, procurar sempre o desenvolvimento. A vida que nós temos aqui é um degrau, um instrumento de aprendizagem para a nossa evolução. Se nós deixamos de lado, nós estamos perdendo as oportunidades e nos endividando mais. E nas outras encarnações, nós vamos fazer como nessa, começando a reclamar da vida, reclamar das dificuldades, reclamar dos que fazem, dos que roubam, faz isso, aquilo, esquecendo que nós trabalhamos para essa condição hoje que nós estamos vivendo. Juntemos a isso a necessidade do esforço para seguir o caminho, da disciplina, daquilo que nós estabelecemos e seguir realmente com disciplina, com seriedade, tá? Concentração no que nós estamos fazendo e do agir construtivo. Temos, assim, a mudança do homem inferior, o homem que age por instinto, o homem que age animalizado, incapaz, para se tornar um homem de verdade. Tá? Nós deixamos de nos tornar nós mesmos. Nós somos simplesmente uma imagem criada que nós colocamos na vida, perdendo as oportunidades que nos são apresentadas de desenvolvimento. É muito sério, sim, isso. Não é bobagem. Uma coisa importante que nós todos devemos procurar. Procurar livros, estudar, conhecer melhor essas colocações, que aqui nós fazemos muito rapidamente, tá? Que nós viemos aqui para evoluir, para desenvolver moralmente, eticamente. Então, nós devemos trabalhar nesse sentido, buscar esse desenvolvimento e conhecimentos para que nos facilitem esse caminhar. Temos, assim, a mudança do homem inferior, animalizado, que trabalha e age por instintos, incapaz, para um novo homem, criativo, positivo e realizador. Ele se desenvolvendo, ele se torna mais capaz de fazer, de criar, com mais inteligência, mais desenvoltura, mais positivo, pensar sempre positivamente, né? E realizar muitas coisas para demonstrar o seu crescimento. Mas sabemos que ainda há milhares de pessoas que se encontram estacionadas em faixas inferiores de apego. Ah, apego, né? Esse é terrível, esse faz todo mundo sofrer. Porque as pessoas são tão ligadas que não conseguem superar qualquer perda, né? Tudo que nós temos, sabe, tem uma razão de ser, porque nós necessitamos no nosso desenvolvimento. Mas muitas são supérfluas, ou então já completaram, já atingiram aquilo que teriam que fazer por nós. Não precisamos mais. Mas o apego é tão grande a tudo, não só a coisas materiais, as pessoas também. Sabe? Nós vemos separação de casais, né? O desespero que ficam porque estão perdendo aquilo que era dela, né? Ela acha que a outra pessoa é dela, que ela é dona, né? Isso é que faz, de fato, as pessoas sofrer, o apego. Analisem, verifiquem na sua vida se você é tão apegada às coisas, sabe? E pensa realmente no valor delas para vocês. Temos, então, que buscar a conscientização do nosso eu interior, espírito imortal, que foi criado para se desenvolver para o bem, para a evolução. Sentir-se filho de Deus, amado e confiante em seu poder, através da fé e da consciência espiritual, que são a base do encontro com a nossa essência, ativando os valores que estão latentes dentro de cada um de nós. Nós temos muita coisa que nós não desenvolvemos nessa vida.
coisas latentes, que se nós tivéssemos virado um pouquinho para nós mesmos, procurar nos desenvolver, reconhecer para se desenvolver, nós íamos descobrir que nós temos muita coisa latente, somos capazes de muitas coisas que nós deixamos de fazer. E lamentamos tanto a vida. Nós temos muito e ganhamos muito, mas pela vida que temos, sem determinar um caminho mais salutar, mais equilibrado, deixamos de desenvolver aquilo que nós ganhamos. Então, a quem segues? Ao que você está seguindo na vida? Satisfação material, posição, riqueza, bens. O que você leva disso para outra vida? As pessoas lutam na política, né? Como um exemplo maior. Alcança posições importantes. Se ele trabalha honestamente com aquela posição para o bem de todos, é uma coisa. Mas se ele trabalha egoisticamente e orgulhosamente para ele só está se endividando e depois vai passar por necessidades muito grandes nas outras vidas. Então, a vida nossa, nós construímos. A vida nossa, nós fizemos. Deus não castiga, coloque isso bem escrito. Ele ampara todos os filhos, dá toda oportunidade sempre para a pessoa se voltar. Por isso nós chegamos numa vida e nós não lembramos dos defeitos, dos erros cometidos. Que seria difícil, né? Sabendo tudo que nós fizemos de errado, quando nós encaramos a vida de hoje, as outras pessoas. Por isso nós temos esse afastamento dessas lembranças, mas elas vêm a si mesmo, muitas delas, para nos colocar e forçar a buscar um caminho melhor. Eu agradeço ouvir, eu falei muito rápido em tudo, porque eu já cheguei atrasado, mas vão com Deus. Ir com Deus, não é Ele estar ao seu lado. Ir com Deus é obedecer os seus ensinamentos. É ir com Deus. Obrigado, boa noite.